Às vezes nós temos uma única palavra em português, mas para complicar, o inglês tem mais de uma, né? Para expressar a mesma coisa. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente escolhe uma palavra ou outra em inglês? Bem, hoje nós vamos abordar exatamente um desses casos. Nós vamos conhecer duas palavras cujas traduções e usos podem ser complicados para nós brasileiros: lose e miss. Bem, antes de tudo, deixe-me avisar o seguinte. Primeiro, o uso desses verbos ingleses, o lose e o miss, são problemáticos para nós brasileiros porque nós temos só um verbo em português, né, como eu tinha dito. Segundo, não são só os alunos, né, mas todo mundo tem dúvidas sobre eles, tanto de tradução quanto de uso. Terceiro, os próprios professores de inglês não sabem, né, me fazem pergunta, né, desde sempre sobre esses dois verbos. E quarto, né, não há, digamos assim, nos livros de gramática, explicações que sejam satisfatórias. E quinto, são verbos comuns, ou seja, a gente usa o tempo todo em português e inglês, né? Então, a gente precisa necessariamente saber como utilizar em inglês também. Não tem jeito, hora ou outra você vai ter que usar esses verbos e vai ter que saber. Então, por esses fatores que eu mencionei, eu vou dividir essa aula em dois vídeos. Isso para garantir que a gente cubra, digamos assim, o máximo de lacunas possíveis nessa matéria. Solucionar as dúvidas que a gente tem, né? Mas não se preocupe, apesar desses verbos serem problemáticos, né, eu vou descomplicar para você. Assim, no primeiro vídeo, nesse aqui, vamos ver os significados básicos individuais desses dois verbos. No segundo vídeo, vamos ver a diferença entre eles quando significam perder. Tudo bem? Então, como eu disse, né, vamos à primeira parte hoje. Vamos ver o verbo to miss. Você sabe que miss, em primeiro lugar, pode significar o quê? Senhorita, né? Quando você fala Miss Daisy, Miss Roberts, e aí vai. Por outro lado, miss também significa sentir falta, sentir saudade. E você conhece, porque toda música em inglês tem essa frase, né? I miss you, que eu sinto sua falta, eu sinto saudades de você. Às vezes a gente também vê em filmes que tal pessoa está desaparecida. Daí alguém espalha cartazes, né, pela cidade com a foto da pessoa dizendo missing, né? Ou seja, desaparecida. Então, missing pode ser desaparecido também. Por outro lado, miss também significa errar. Como exemplo, miss the target, né? Errar o alvo. Agora, um sentido importante e comum. Miss pode significar perder no sentido de deixar passar batido, não perceber, né? Não se dar conta. Por exemplo, se dissesse assim, ó, sorry, I missed this typo. Typo em inglês significa erro de digitação, erro de ortografia, né? Então a tradução ficaria sorry, desculpa, I missed, eu deixei passar ou não percebi this typo, esse erro de digitação, ok? Outro exemplo. The evidence is obvious. Né? How could you have missed that? Né? A prova, a evidência é óbvia. Né? How could you have missed that? Como você pôde se missed? Né? Como você pôde não ter percebido? Ou como você conseguiu, né, deixar isso passar batido? Tudo bem? Até agora? Deu para entender? Agora, por outro lado, o verbo to lose, né, significa perder, e o passado, tem que lembrar, o particípio é lost. Mas no sentido de, por exemplo, primeiro de ser derrotado. Por exemplo, o advogado diz ao cliente, né? Sorry, but I lost the case. Sinto muito, mas eu perdi o caso, né? Ou seja, eu fui derrotado no caso. Um outro exemplo. They lost the soccer match. Eles perderam, lost, a partida de futebol. Ok? Agora, lost também significa, né, perdido. Como o nome daquele seriado em que as personagens ficam perdidos em uma ilha. Né? E é usado exatamente para expressar esse sentido de estar perdido. Né? Isto é, a situação de estar perdido sem senso de localização, sem saber qual direção tomar. Né? Seja tanto no sentido denotativo ou conotativo. Por exemplo, né? Se você diz, I don't know what to do,
I'm completely lost. Ou seja, eu não sei o que fazer, né? Eu estou completamente lost, perdido. Né? Agora, se você quiser usar o verbo perder-se, né? Usa a expressão get lost. E lembre-se que o passado de get é got. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, Sir, please, could you help me? Né? I got lost and I can't find a way out. Senhor, por gentileza, né? Poderia me ajudar? I got lost. Eu me perdi. I can't find a way out. Eu não consigo achar a saída. Então, I got lost, né? É eu me perdi. Literalmente, fiquei perdido. I got lost. Note aí que a palavra, né, que eu usei, way out, né? Eu não consigo achar a saída. I can't find the way out. Way out significaria literalmente o caminho, né? Way, e fora, out. Então, para a gente seria o quê? A saída, tá? Então, resumindo, miss pode ser o quê? Senhorita, ok? Pode ser também sentir saudade. Toda música tem. Missing pode significar desaparecido, como uma pessoa, por exemplo. E miss também pode significar deixar passar batido, né? Não perceber, não se dar conta, como o caso ali do typo, né? O erro de digitação. Por outro lado, lose pode ser o quê? Perder, no sentido de ser derrotado, né? Como no exemplo do time de futebol que perdeu a partida. O particípio de lose é lost, significa perdido, no sentido de estar perdido, sem senso de localização. E get lost é perder-se, ficar perdido, ok? Às vezes você pode assistir a uma aula e dizer, ah, que legal, né? Eu não conhecia isso aí. Mas quando chega na hora de usar, o que acontece? A gente não sabe, porque a aula, às vezes, de inglês foi muito superficial. Então, para garantir que isso não aconteça aqui, né, para garantir que você saia dessa aula comigo com a certeza de que valeu a pena, né, dizendo, puxa, não é mesmo que eu aprendi alguma coisa em inglês, eu melhorei com essa aula, né? Vamos ver mais algumas frases com base no que nós vimos até agora para garantir, para testar a sua compreensão. Então, como é que ficariam as traduções dessas orações aí a seguir? Vamos ver juntos. Na primeira oração nós temos o quê? Peter and I broke up and I miss him a lot. Vamos devagarzinho. Nós temos aí o miss. Como é que ficaria? Peter and I broke up. Então, o Peter e eu rompemos, broke up, que é o passado de break, né? Rompemos, desmanchamos o namoro, alguma coisa assim. And I miss him a lot. Esse miss, em que sentido ele está aí? Eu miss ele muito. Então, eu sinto sua falta, né? Sinto a falta dele muito, ok? Próxima oração. The GPS suddenly broke and we got lost. Então, o GPS suddenly, de repente, repentinamente, broke, quebrou. And we got lost. E nós, o quê? Nos perdemos. Ou we got lost, nós ficamos perdidos. Em português seria nós nos perdemos. Outra oração. I don't know his whereabouts. He has been missing for days. Então, olha lá. I don't know, eu não sei, his whereabouts. Whereabouts significa paradeiro, né? Eu não sei o seu paradeiro. Ou, simplesmente, em português, nós diríamos, eu não sei onde ele está, né? He has been missing for days. Ele tem estado, ou nós portugueses diríamos, ele está, o quê? Missing for days. Ele está desaparecido por dias, ou faz dias. Um outro exemplo, a pessoa diz assim, ó, Miss, can you give me a hand? I'm lost in the paperwork. Miss, can you give me a hand? O que é esse miss? Opa, nós vimos o quê? Que miss era sentir falta, miss poderia ser o quê? Perder no sentido, né, de deixar passar, tal, mas miss, o primeiro sentido que a gente conhece é o quê? Senhorita, né? Então ficaria, Miss, can you give me a hand? Senhorita, você pode me dar uma mão, né? Daí ele diz assim, I'm lost in the paperwork. Então vamos lembrar, lost é passado de quê? Lose. Então quando se fala I'm lost in the paperwork, eu estou perdido. Paperwork, de trás para frente, seria o quê? Trabalho de papel, né? Trabalho de papel para a gente seria o quê? Papelada. Né? Eu estou perdido nessa papelada aqui, nessa burocracia. É isso que ele quer dizer. Então, I'm lost in the paperwork, ok? Outro exemplo. 5 people, including yourself, worked on this project, and all of you missed this detail. It's simply unacceptable. Né? Vamos devagarzinho. 5 people, 5 pessoas, including yourself, inclusive você, worked on this project, né? Trabalharam nesse projeto, and all of you, e todos vocês, missed this detail. O que era miss? Sentiram falta desse detalhe? Não.
Você lembra? Eu falei que miss pode ser o quê? Perder no sentido de deixar passar batido, não perceber. Então a tradução ficaria o quê? And all of you, e todos vocês, missed this detail. Deixaram passar, né? Ou não perceberam esse detalhe. E aí o seu chefe diz, it's simply unacceptable, né? Simplesmente inaceitável. E aí? Você gostou da aula? Ficou mais claro agora as diferenças? Eu espero que sim. Então, não vai se esquecer de dar o seu positivo aí embaixo. Se você gostou, dá o positivo, não custa. E se inscreva no meu canal. Eu estou realmente me esforçando para oferecer a você um conteúdo de qualidade em inglês e também usando exemplos com frases da vida real, né? Daqueles que você ouve no dia a dia, em entrevistas, em filmes e aí vai. Em vez de utilizar aqueles exemplos, né, bobinhos, né, que a gente vê nos livros de inglês, né, que você mesmo já deve ter estudado, né, aqueles, né, a casa é amarela, Mary gosta de maçãs, né, eu preciso fazer o dever de casa, e aí vai. Mas não vai não, não dá, assim não dá. A vida real exige bem mais do que isso. Como eu disse no começo, essa foi a primeira parte dessa aula, né? Nós vimos os sentidos básicos desses dois verbos, o miss e o lose. Na continuação deste vídeo, vamos ver a diferença entre esses dois verbos quando os dois significam perder. Eu já vou avisar, é meio complicado. Mas, por outro lado, não se preocupe, eu trabalhei para descomplicar isso para você. Então, eu te espero lá. Vale a pena você assistir. Obrigado e um abraço.